bom dia a todos. Vamos agora de quarta-feira, 26 de julho de 23, iniciando mais um panorama. Hoje temos bastante assunto aqui para conversar. Saiu o relatório do FMI ontem. Então eu peguei aqui para você os principais highlights dos comentários aqui do FMI com relação às principais economias no mundo. Mas antes disso, tradicionalmente acontece aqui no nosso Bom Dia, a gente passa aí o overview de como fechou a sessão asiática e hoje, por lá, majoritariamente os índices acionários fecharam o dia em queda. O CSI 300 recuou 0,21, queda de 0,26 para o Xangai, enquanto o Hang Seng recuou na sessão 0,35. Já o Nikkei fechou na linha d'água 0,01 de alta. O Kospi fechou com queda de 1,67%, foi a maior queda do dia dos principais índices. O Topix caiu 0,10%. E na contramão do mercado, lá pela Oceania, a bolsa australiana fechou com valorização de 0,85%. Começando então os highlights pela China, onde Pan Hongsheng, de 60 anos, se torna o novo presidente do Banco Central Chinês, o PBOC. Ele substitui Wei Gang, que atingiu a idade limite de 65 anos e comandava o BC chinês desde 2018. Pan está no PBOC desde 2012 e desde julho já era o secretário do Partido Comunista no banco. Ele acumulará os dois cargos, o que não ocorria desde 2018. Essa promoção indica que Pequim prioriza a continuidade da política para estimular a confiança em momentos de dificuldades na recuperação econômica. Essas são informações da Bloomberg. E a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, referiu-se a Pan durante sua recente visita à China como presidente em exercício do PBOC. A China Securities Regulator diz que devemos aprofundar ainda mais a reforma e a abertura do mercado de capitais. Agora, sobre o Japão, ele eleva a opinião sobre o sentimento dos negócios do mês de julho pela primeira vez em 7 meses, dizendo que o ritmo dos negócios estão acelerando. O Japão melhora as suas opiniões sobre o investimento público e o sentimento corporativo. E o governo japonês vê a economia se recuperando em um ritmo moderado. Funcionário do governo japonês citando o presidente do Banco Central japonês, o BOJ, o senhor Ueda, e ele diz que o sentimento do mercado continua a melhorar e que a taxa de rendimento de longo prazo do Japão permanece estável. Citando ainda o Ueda, a taxa do ien em relação ao dólar é um tanto volátil, em parte devido aos diferenciais de taxa de juros. E ele encerra dizendo que o BOJ manterá um ambiente monetário acomodatício para as empresas. A declaração conjunta da Austrália e da Nova Zelândia mostrou preocupação de que o novo acordo de policiamento entre a China e as Ilhas Salomão enfraqueceria as normas de segurança regional acordadas no Pacífico. Vamos ao C-Trader, onde a gente já observa que a bolsa japonesa, o Nikkei, de ontem para hoje a gente não teve absolutamente nenhum movimento mais brusco, uma volatilidade mais forte. E como eu havia dito no pregão de ontem, pessoal, observem que é um movimento lateral. Ele nem ameaça voltar aqui para o suporte, onde ele rompendo esse suporte volta para
para esse caixote aqui, ou até mesmo ele sinaliza que vai lá nos 38%, 50% do FIBO para ameaçar a reentrada na LTA. A gente não tem muito o que fazer, nem tem muito o que comentar, né? Observem que o mercado lá já está fechado e que o candle de hoje, esse último cara aqui, ó, observe o volume como ele é pífio comparado às demais sessões anteriores. Então é um mercado que fechou na espera aí da decisão de política monetária do FOMC na sessão de hoje. Mercados muito provavelmente aí veremos uma situação parecida como essa do Nikkei, ok? Sem muito o que fazer, porque hoje sai um dado muito importante, pessoal, que é justamente a decisão de política monetária, ok? Então, infelizmente, sem muito o que fazer, a gente observa aí, ó, que é um mercado que lateralizou também muito por conta da espera desse dado que sairá no dia de hoje, às 15 horas, tá? Horário local. A gente então já pode passar para a sessão europeia por lá. As bolsas operam majoritariamente em queda à espera do FOMC. A bolsa alemã recua 0,5%. Já pior a situação fica para a bolsa parisiense. 1,25% de queda na França, queda de 0,25% no Reino Unido. Na margem recua a bolsa italiana com uma queda de 0,05% e o IBEX 35, a bolsa madrilenha, caindo 0,27%. O principal highlight que eu anotei aqui para vocês com relação ao mercado europeu é de que o banco americano Goldman Sachs reduziu a previsão de crescimento do produto interno bruto na zona do euro para 2023. Eles traçaram um target aí de crescimento do PIB para 0,4%. Então, para o Goldman Sachs, o produto interno bruto na zona do euro fecha 2023 com alta de 0,4%. Mercados também aí na expectativa do FOMC. Esse aí é o índice alemão. O DAX cai agora 0,5%. Quando a gente dá o zoom aqui, a gente vê que ele ainda opera em cima da linha de tendência, que é essa LTA, ok? Então é difícil de romper esses patamares atuais aqui para chegar nos 16.500, ok? Então está batendo cabeça nessa resistência. Ele está funilando aqui, ele está triangulando entre a resistência e a linha de tendência. Então eu torci aí para que tecnicamente o gráfico nos mostre aí uma nova direção após o fechamento dessa triangulação aqui entre a resistência e a LTA no mercado alemão. Quando a gente vê o mercado no Reino Unido, observa que apesar da queda, ele ainda trabalha acima da LTA, essa daqui, ó. Quando eu fecho o gráfico aqui, ele está nesse momento aqui tentando romper essa resistência. Graficamente, ele tem se parecido bastante aí também com a bolsa alemã, né? Ele vai triangulando entre a resistência e a LTA, aonde a gente aguarda uma maior definição para tomada de decisão. Sendo assim, também não temos muito o que fazer nesse primeiro momento aqui para a bolsa no Reino Unido. Vamos falar de pré em Nova York. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes. Deixa eu dar um check aqui. Às 8, às 9 e às 11h30. Legal, então daqui a pouco eu passo a agenda por lá. E já começo dizendo que o S&P Futuro opera estável nesse momento. Está dentro da linha d'água agora, 0-0 para o S&P Futuro. Já o Dow Jones no mercado futuro, no pré de Nova York, recua 0,12 e cai 0,10 a bolsa eletrônica Nasdaq. E também no futuro Russell 2000 avançando 0,25. O VIX continua naquela água de salsicha, sobe 0,29, 13,90 ainda abaixo dos 14 pontos. Esse é o índice de volatilidade VIX.
A agenda no mercado americano, hoje às 9 horas a gente consegue já descobrir as licenças de construção. Olha aí, ó, a gente tem que observar os preços do lumber, da madeira, ok? Licenças de construção saindo às 9 horas. Já às 11, vendas de casas novas, leitura mensal para junho, o esperado queda de 0,7%. São 725 mil esperados aí na leitura para junho. Também teremos às 11 horas e 30 minutos os estoques de petróleo. O consenso do mercado é uma queda de 2.348.000 barris. Esse número sai às 11 horas e 30 minutos. Às 15 horas, declaração do FOMC, decisão de política monetária, consenso do mercado é por uma alta de 25 bases, elevando o Fed Fund Rates de 5,50 para 5,20, de 5,25 para 5,50. Decisão sai às 15 horas e às 15h30 tem coletiva de imprensa com o presidente do Banco Central americano, o Jeremy Powell. Os principais highlights que eu peguei aqui para vocês é o Fundo Monetário Internacional, que publicou na sessão de ontem a atualização do relatório de perspectivas da economia mundial. O FMI projeta um crescimento real do PIB global de 3% em 2023, contra uma previsão anterior em abril de 2,28%, mantendo a previsão para 2024 inalterada em 3%. O FMI prevê que a inflação global cairá para 6,8% agora em 2023 e 5,2% em 2024. Também vê um declínio mais gradual do núcleo da inflação. O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional diz que espera que o aperto monetário continue até o final de 2024 ou o início de 2025. O FMI elevou a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto global em 2023 para 3%, contra o número de abril, que era 2,8%. O fundo prevê que o crescimento do comércio mundial caia para 2% em 2023 contra 5,2% em 2022 e que suba para 3,7% em 2024. O FMI prevê que o crescimento global para 2023 e 2024 permanece bem abaixo da média anual histórica dos anos entre 2000 e 2019, que foi de 3,8%. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento americano em 2023 de 1,8% contra 1,6% no mês de abril e um crescimento em 2024 de 1% contra 1,1%. O FMI prevê crescimento global desacelerando de 3,5% no ano passado. Ele prevê que o PIB alemão contraia 0,3% no ano de 2023, contra uma previsão em abril que era uma contração de 0,1%. Já o Federal Reserve e o BOE, que é o Banco Central inglês, devem aumentar as taxas de juros mais do que o esperado em abril, antes de cortá-las apenas em 2024. O FMI prevê que o PIB do Reino Unido cresça 0,4% em 2023 contra uma contração de 0,3% que foi prevista em abril. O Fundo Monetário Internacional prevê um crescimento do PIB japonês de 1,4% em 2023 contra 1,3% em abril e inalterado em 1% para 2024. Já o FMI prevê um crescimento amplamente estável nos mercados emergentes e nas economias em desenvolvimento, de 0,4% para 2023 e 4,1% em 2024. O FMI prevê um crescimento da China de 5,2% em 2023 e 4,5% em 2024, ambos inalterados.
O FMI espera que a economia japonesa cresça 1,4% esse ano devido à demanda reprimida e desacelere para um aumento de 1% em 2024. O economista-chefe do FMI espera que o aperto monetário continue até o final de 2024 ou início de 2025. Eu estou relendo essa nota, porque daí já conseguimos entender, caso não venha a ocorrer, isso aí já está no pipeline de alguns bancos, caso não venha a ocorrer os cortes ainda esse ano, como foi dito no primeiro semestre. Existe um consenso aí entre alguns economistas dos principais B6 de que haverá sim mais um aumento e depois a manutenção da taxa, ok? E aqui diz que o aperto continue até o início de 2025. O economista-chefe da FMI espera um crescimento global de 3%. Ele talvez um pouco mais alto, em 5 anos, uma desaceleração significativa em relação às perspectivas da pré-Covid. O estresse agudo no setor bancário, segundo o FMI, diminuiu, mas pesquisas mostram que os bancos restringam consideravelmente o acesso ao crédito no primeiro tri de 2023. O economista-chefe do FMI diz que a suspensão do acordo de grãos do Mar Negro pressionará os preços dos alimentos e poderá causar aumentos de 10% a 15% nos preços dos grãos, e que é necessário que a política monetária dos Estados Unidos permaneça em território contracionista, dados os níveis esperados de inflação. E espera, dizendo que a China vem se recuperando fortemente, mas há algum enfraquecimento visto no segundo trimestre. Vamos aqui, deixa eu só posicionar aqui o gráfico e eu já abro a tela para vocês. Tá aqui. Esse é o gráfico do S&P 500 para o pregão de ontem. Observem aí que 4.570 aí, o S&P indo lá buscar os 4.600 para depois buscar os 4.800 como objetivo final. Lembrando que 4.600 está ali no topo do índice. Então é um mercado altista, é um mercado que segue firme na compra, e vamos ver como é que ele vai se comportar após as 15 horas de hoje, horário local em Brasília, né, com a decisão de política monetária do FOMC. Legal? Podemos falar... antes disso, deixa eu só dar uma passadinha aqui. O VIX, naquela água de salsicha que a gente já conhece. Está aqui o VIX, paradinho. E aí eu quero passar aqui o dólar. O dólar americano DXY, né, ele vem flertando ainda em romper os 100 pontos. Observem como ele está bem próximo aqui ao suporte, rompendo esses 100 aí, ele volta a performar aí depois de basicamente... Vamos ver quanto tempo que ele está. A gente está falando alguma coisa aí como... Vamos pegar aqui, para ser um pouco mais preciso. Quando ele rompeu, a gente está falando de abril de 22, tá? Então é mais de um ano aí que a gente vê praticamente o DXY operando acima do nível dos 100 pontos. Então vamos observar, porque ele flerta aqui com esse suporte. Perdendo, a gente volta aí a romper patamares superiores a um ano no DXY. Legal? Agora sim, vamos falar sobre commodities. Deixa eu já ajeitar o meu gráfico aqui para vocês, e aí assim a gente não perde tempo. Opa. Bom, vamos lá. Commodities, a gente tem o ouro, o petróleo caindo 0,67 na sessão de hoje, 79,9.
o pagão no WTI. Já o Brent cai 0,28, 83,40 sai negócio no barril. O gás natural cai 0,16 e a gasolina recua 0,07, com óleo de calefação agora subindo 0,59. A gente tem a referência europeia caindo 0,88 para o gás natural. Nas metálicas, o ouro sobe 0,39, valendo 1.972 dólares a onça Troia. A prata está flat 0,09, 24,71 a onça. E o cobre caindo 0,31. Atenção ao ouro, quem gosta de estar observando o mercado de ouro após a decisão do FOMC, deixa as cotações aí da commodity ainda mais voláteis, ok? Decisão de política monetária hoje vai mexer fortemente com os preços do ouro. A gente tem nos principais highlights dizendo que várias usinas siderúrgicas da China foram instruídas a limitar a produção nos níveis de 2022. São notícias ontem que eu separei que saiu na Reuters. A determinação potencialmente reduz a demanda por minério de ferro no país, é o maior produtor mundial de aço. Nos últimos 2 anos, a China fixou meta de crescimento zero do setor siderúrgico para tentar limitar emissões de carbono. Em 2021 e 2022, o órgão central de planejamento estatal anunciou a medida no segundo semestre. Nenhum anúncio oficial foi feito até agora, elevando assim as incertezas sobre a política para 2023, é o que informa a Reuters. E o Citigroup não tem uma visão extremamente otimista ou pessimista sobre as commodities no restante do terceiro trimestre. Alguns fatores favoráveis, como o clima e riscos geopolíticos, impulsionam o petróleo, o açúcar, o cacau e grãos. Porém, a desaceleração econômica esperada na China, União Europeia e Estados Unidos equilibra a demanda, tornando a perspectiva neutra ou um pouco pessimista para os metais industriais, gás e carvão. Com um crescimento global limitado, não há grande expectativa de aumento na demanda por commodities, confirmado por indicadores econômicos em queda. Riscos imprevisíveis também persistem, como conflitos geopolíticos e efeitos das políticas dos bancos centrais, é o que aponta em relatório o Citi. No gráfico já tem o barril do Brent, engatou aqui uma força compradora, 82. São patamares não vistos aí há meses. A gente tem uma forte resistência na região dos 87, 88 dólares o barril, para quem sabe ir aos 93 dólares. Acho pouco provável. Pode ser que nós vejamos aí um pouco mais para frente, a depender do macro, o petróleo indo buscar essa resistência, e daí para frente a gente aguarda para uma tomada ou não de decisão, ok? Enquanto o mercado opera nesse canal aqui, fica realmente bastante difícil a gente tentar achar uma entrada para commodity. É lógico que teve muita gente que entrou comprando aqui quando ele renegou o rompimento aqui desse suporte, ok? Então, para quem entrou nesse trade, acreditou, parabéns, mas confesso que realmente é uma posição bastante difícil de ser tomada nesses patamares de preço. E aqui o ouro que lateralizou, ele lateralizou aqui e aguarda aí a decisão de política monetária do FOMC. Como o clima entre a Ucrânia e Rússia segue tenso, principalmente na região portuária, a gente tem um milho aqui operando firme. Hoje um ajuste técnico derruba as cotações dos grãos, a gente tem o milho recuando 1,6%, o trigo caindo 2,36%, a aveia caindo 1,15%, o arroz recuando 0,50%, o açúcar subindo 0,12%, também na contramão a soja com uma leve alta, nada expressivo, de 0,16% na Cbolt em Chicago. A gente tem então aí uma parada técnica para respirar aqui, tanto no milho quanto na soja.
E vamos ver como é que vai dar o andamento aqui dos conflitos nessa região, ok? Bom, é isso, pessoal. Muita atenção às 15 horas para quem está posicionado, para quem não tem posição aberta ainda. Muito cuidado, 15 horas, decisão de política monetária do FOMC. Vamos nos atentar aos dados, ao macro, para que a nossa tomada de decisão seja um pouco mais refinada, legal? Então, muita atenção, cuidado, vamos fazer gerenciamento de risco. No dia de hoje é bastante importante, lógico que não que não seja nos outros dias, mas hoje a gente dá uma atenção redobrada, ok? Até lá, desejo a todos um excelente dia e bons negócios. Até amanhã, compromisso marcado aqui logo cedinho no Panorama de Mercado. Um grande abraço a todos e bons negócios.